Hello, everybody. Good afternoon. Sejam bem-vindos para mais uma aula de inglês. How are you? Como é que você está? Espero que estejam todos fine, né? Todos bem. Então, vamos aqui para a nossa aula de hoje. Vocês lembram que na aula anterior nós falamos sobre time, né? Sobre o tempo. Vimos aqui as situações onde nós tínhamos o aeroporto, né? Com a sua família, que eles estavam atrasados, né? They are late. Então, eles estão atrasados, ó. Lembra que a gente viu também sobre on time, né? On time seria no horário. Late, atrasados, ok? E aqui, na questão 3, da página 43, nós tínhamos a seguinte perguntinha, ó. Is the family on time for the flight? Então, a família, ela está ó, on time, no horário, né? Para o voo, flight, vocês lembram que significa voo. Então, a família estava no horário para o voo? No, né? Porque eles estavam atrasados. Então, ó, they are late, né? Eles estão atrasados. Opa, a tia fez um desenho aqui meio esquisito, tá? Mas é como se fosse esse check. Ok? Então, no, a família não estava no horário, né? On time. Estava late, atrasados. On the next page, nós tínhamos uns horários, né? Alguns relógios aqui que nós íamos falar quais horários estavam marcando, certo? Eu vou deixar também, gente, um vídeo no YouTube para vocês que têm dificuldade em ler. Por exemplo, os relógios de ponteiro. Como é que sabe as horas, como é que sabe os minutos, tá certo? Então, assistam esse vídeo antes de resolver aqui, né, de corrigir a aula para que você tenha certeza dos horários, que você saiba interpretá-los. É importante porque na prova vai cair questõezinhas com relógios assim, então você precisa aprender a ler as horas e também para saber aqui os números, né, em minutos, como é que eu falo, em minutos não, em inglês, tá? Então, como é que eu falo tal horário em inglês, né? Por exemplo, aqui a letra A, vamos lá para a correção. Aqui na letra A, nós temos esse relógio e nós precisamos saber as horas, certo? Em inglês. Então, primeiro eu sei as horas em português e depois eu levo para o inglês, ok? Então, aqui, ó, letra I. Eu tenho esse relógio, no qual o ponteiro das horas está aqui apontando para o 2, né? Ou seja, são 2 horas. Então, vou colocar aqui o 2, 2 horas. E o ponteiro dos minutos está apontando aqui para o 12, né? Ou seja, são 0 minutos. Novamente, se você não entende sobre as horas, como ler os relógios de ponteiro, vocês assistam as aulas, se precisarem, procurem no YouTube também, ok? Então, aqui, ó. Então, são 2 horas, ó. O relógio das horas apontando aqui para o 2, 2, né? E o ponteiro dos minutos apontando aqui para o 12, que são 0 minutos, ok? Então, são 2 horas. Como é que eu falo isso em inglês, né? Em English. It's 2, ou seja, são 2. Como eu não tenho minutos, né? Os meus minutos são 0, então eu falo o'clock, né? A mesma coisa que a gente fala em ponto, né? Em português. It's 2 o'clock. É como se fosse são 2 horas em ponto. Então, quando eu não tenho os minutos aqui, os minutos são 0, aí eu falo o'clock. Ok? Então, it's 2 o'clock. São 2 horas. Olhei no relógio aqui, ó. São 2 horas. It's 2 o'clock. Letra B, né? A letra B. Aqui na letra B, o meu ponteiro das horas está apontado para o 2, então são 2 horas. E o ponteiro dos minutos está apontado para o 3, então são 15 minutos. Ó, porque lembrem que o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro grande, ele vai de 5 em 5, ó. Então, aqui, quando ele está no 12, 0 minutos, não é isso? No 1, aí eu vou contando de 5 em 5, ó. 0, 5, 10, 15, né? Então, se está no 3, são 15 minutos. Então, são 2 horas e 15 minutos. In English, como é que eu falo isso? It's 2, né? São 2 horas. E os minutos agora? 15, né? Já está escrito aqui. Então, em inglês eu falo primeiras horas, 2, e depois os minutos, 15. Então, são 2 horas e 15 minutos. 15 minutos. It's 2:15, ok?
Letra C. Aqui, ó, ponteiro das horas, número 2, então são 2 horas. Ponteiro dos minutos no 4, lembrando que são de 5 em 5, né? Ó, 0, 5, 10, 15, 20. Então são 2 horas e 20 minutos. Se são 2 horas e 20 minutos, em inglês, como é que eu falo? It's, aí primeiras horas, né? 2, que são 2 horas. It's 2:20, né? Ou seja, 20. Já está escrito aqui. Então, eu falo primeiro as horas e depois os minutos. It's 2:20. It's 2:20. Né? São 2:20. Letra D, né? Aqui, o meu ponteiro ele está quase chegando no 3, mas ainda está aqui do lado do 2, certo? Então, eu vou dizer, ó, it's 2, né? São 2 horas. E contando aqui os minutos de 5 em 5 são, quando o ponteiro dos minutos chega no 11, são 55 minutos, certo? Então, são 2 horas e 55 minutos, ou seja, são quase 3 horas. Por isso que o ponteiro aqui está quase chegando no 3, né? O ponteiro das horas. Então, como é que eu falo isso em inglês, pessoal? It's 2, é isso. Então, são 2 e 55. 55 in English, 55. Ok? Fifth eu já tenho aqui, então eu só completo com 5. 55. 55. Aqui, ó. Letra I. Ó, são 2, não é isso? 2 horas e 30 minutos. Ó, roteiro dos minutos aqui apontando para o número 6. Então, são 2 horas e 30 minutos. In English, it's 2:30, né? São 2:30. Então, in English eu falo it's 2, que são as horas. 30 já tem escrito aqui, que são os minutos, ok? Aqui eu tenho 2 também, né? Só marca 2 horas aqui esse relógio. Então, são 2 horas e quando o ponteiro dos minutos está apontado aqui para o 8, são 40 minutos, não é isso? Ó, sempre contando de 5 em 5, tá, pessoal? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ok? It's 2, né? Que eu falo primeiras horas. E 40, né? Como é que eu falo 40? 40. It's 2:40. São 2:40. Letra G. Ó, são 2, né? 2 e 45. Então, 2:45. It's 2:45 in English. 45. Okay. It's 2:45. Letra H, né? Letra H. Vamos lá. Aqui são 2 e 5, não é isso? Então, it's 2 or 5. It's 2. São 2. Ó, quando o número é menor do que 10, o número dos minutos, aí eu coloco O, ok? Então, it's 2 or 5, né? 5 é menor do que 10. Então, opa, entrou aqui. 5. It's 2 or 5. Ok? Então, era assim, pessoal, que ficava a nossa questão 1. The question number 1. Segunda questão, the question number 2. Ó, eu tenho alguns relógios aqui e alguns horários, nem isso, ó. Letra A diz o seguinte: it's 11:10, ou seja, são 11:10, né? 11, 11, 10, 10. Então, qual desses relógios aqui está marcando 11:10? Ah, esse relógio aqui. Então, eu vou ligar, ó, esse relógio até o horário dele. It's 11:10. Ó, é só você analisar aqui, ó, o ponteiro menor está indicando que são 11 horas
E o ponteiro menor, que é o que vai o ponteiro maior, que é o que vai de 5 em 5, né? Que é o dos minutos. Ó, 0, 5, 10. Então são 11, 10. It's 11, 10. Letra B, né? A letra B. It's 2:45, né? Então são 2:45. Que relógio está marcando 2:45? Esse aqui, né? Isso? Ó, tá vendo que o ponteiro das horas está aqui no 2, né? Ainda não chegou no 3, está no 2 ainda. E aqui, se a gente contar os minutos de 5 em 5, quando chega no 9, são 45 minutos. Então, it's 2, que são as horas, 45, que são os minutos. Né? Então, 2:45. Letra C, it's 3:20. Então, são 3:20. Não, olha esse relógio aqui marcando 3:20, certo? Então, it's 3:20. Letra D, it's 6:30. Ó, esse relógio aqui marcando, ó, 6:30. Por quê? Ó, 6 horas, 30 minutos, ok? Letra I, ó, it's 4:50. Ou seja, são 4:50, né? Isso, vamos dizer que a gente está marcando 4:50. Ó, esse relógio aqui, ó. Deixa eu ver aqui. It's 4:50. Então, 4:50. Ó, apontando aqui o ponteiro menor para o 4, né? Ainda não chegou no 5. E aí, o ponteiro dos minutos, quando chega em 10, são 50 minutos. E por último aqui, nós temos esse relógio, ó. It's 8 o'clock, ou seja, são 8 horas em ponto, né? Isso, ó. Olha aqui o ponteiro das horas marcando 8. Né? E o ponteiro dos minutos aqui no 0, não é isso? Então, são 8 horas em ponto. It's 8 o'clock. Aqui, pessoal, na questão 3, vocês iam desenhar uns ponteiros, tá certo? Então, por exemplo, ó, deixa eu desenhar aqui, ó. Opa. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu refazer aqui o meu desenho. Botar o ponteiro menor aqui apontando para o 3. E o ponteiro maior, que é o ponteiro dos minutos, apontando para o 6, certo? E em inglês, como é que eu falo esse horário? Ó, são 3:30, não é isso? Ó, o ponteiro das horas apontando para o 3 e o dos minutos anda de 5 em 5. Então, se eu contar aqui, vai ser 30 minutos quando chega no 6. Então, eu posso colocar assim: it's 3, ou seja, são 3:30, certo? It's 3:30, então são 3:30. Ok? Mas aqui, gente, vocês iam poder desenhar o horário que vocês quisessem, tá? Só desenhar os ponteiros e colocar em inglês qual é o horário, ok? On the next page, gente, na próxima página, deixa eu diminuir aqui, pronto. Na próxima página, nós temos aqui falando um pouquinho sobre a história do homem na Lua, não é isso? Ó, the most distant human trip. Ou seja, né, é como se fosse a viagem mais distante do homem, que foi quando o homem foi para a Lua em 1969. Então, o homem viajou de foguete até a Lua. Foi isso? Ó, Apollo 11, né, que era o nome aqui do foguete, traveled to the moon in 1969. Ou seja, o Apollo 11, que era o nome do foguete, como eu falei, viajou para a Lua em 1969. The astronauts traveled over, aí aqui ele fala, né, 1.500 kilometers. Então, eles viajaram aqui mais de 1.500.000 quilômetros, olha aí, né? Nossa Senhora! Então, tudo isso aí para chegar na Lua, pessoal. E aqui nós temos alguns passos que eles fizeram, né? Como foi esse percurso. E também os horários. Nós temos aqui os horários, ó. Aqui nesse box, ó, são horários específicos. Então, cada horário desse está relacionado a um dia, né? Um dia que eles fizeram várias coisas aí. Então, vocês vão
ouvir e tentar relacionar os horários, tá certo? Eu vou tentar pausar e aí a gente vai tentar ver qual é o horário correspondente aqui, ok? Vamos lá, o primeiro horário. Vou colocar aqui, pronto. Activity 2. Lesson 3. Activity 1. Track 20. The most distant human trip. Apollo 11 traveled to the moon in 1969. The astronauts traveled over 1,500,000 kilometers. 3, 2, 1. Liftoff. 1. The launch. Day 1 at 9:32 a.m. Ó, então, day 1, né? O primeiro dia. 9:32. 9:32. Que horário é esse? Ó, 9. Vocês sabem que significa 9, não é isso? E 32 significa 32. Então, 9:32. Aqui no primeiro dia. Vamos ver aqui no próximo dia, né? O dia 4. Ó, coloca aqui. 2. Entering the lunar orbit. Day 4 at 12:27 p.m. Ó, 12, né? Ou seja, 12, né? 12, 37, ó, 27, sorry. Então, ó, 12, que é o 12, ó, 12, 12, 12, 27, ou seja, 2h27, né? 12, 12, tá, pessoal? 12, 12. Aí vem o 27, que é o 27, ok? 12, 27. Vamos ver aqui o próximo. Yay! Yay! 3. Landing on the moon. Day 5 at 3:17 p.m. Ó, 3, ou seja, 3, 17, 17. Então, 3:17, 3:17. Vocês vão colocando os horários aí, tá certo? Ó, próximo aqui, ó. Dia We're 5. here. 4. Astronaut Neil Armstrong is the first man to step on the moon. Day 5 at 9:56 p.m. Ó, 9, 9:56. 9, nós vimos que é o 9, não é isso? 56 é o 56, certo, pessoal? Next, né? O próximo aqui, vamos ver. 5. Launch from the moon. Day 6 at 12:54 a.m. Então, ó, o que foi dito aqui, ó? It's 12:54, não foi isso? 12:54. Ó, 12:54. Eles completaram aqui no dia 6, tá bom? E vamos aqui para o último dia, que é o dia 9, ver o que foi que qual foi o horário. Let's go. 6. Landing on Earth. Day 9 at 11:49 a.m. 11:49. Então, 11 é o 11, né, pessoal? E 49 seria o 49. Então, 11:49. Ok? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui do áudio. We're home. Pronto, né? Home, ou seja, eles foram para casa, né? Voltaram aqui para a Terra, certo? Então, essa aqui foi a viagem do homem, que vocês vão relacionar aí os horários, tá? É só escrever, tá certo? Então, na próxima aula, a gente corrige. Ó, on the next page, na próxima página, nós temos o seguinte: read and write, ou seja, vocês vão ler e escrever. Ó. Então, essa garotinha falando o seguinte: my flight is at 9:30, né? I'm on time, ou seja, o meu voo é às 9:30. Eu estou no horário, né? Então, não estou atrasado, estou no horário aqui do meu voo. E aqui vocês vão completar. Ó. Vocês estão vendo que eu tenho esse quadro que a gente vê normalmente em aeroportos, né, pessoal? Então, aqui esse quadro de aeroporto, eles têm horários, ó, os lugares e os horários. E vocês vão completar aqui. Então, por exemplo, Paris, né, em Paris. Qual é o horário do voo para Paris? Vocês vão colocar aqui o horário do voo, tá bom?
Barcelona, qual é o horário do voo? Aí vocês vão colocar, certo? Ó, vocês vão seguir sempre o exemplo aqui da letra A. Então, ó, the flight, vocês vão colocar is at, aí coloca o horário do voo de Barcelona, tá bom? Aqui embaixo, ó, só tem o D, aí vocês vão colocar flight is at, coloca o horário, tá bom? O voo é a tal hora, né? Às 9 horas, 9h30, enfim. E por último, vocês vão desenhar aqui um horário, tá bom? Então, vocês vão desenhar o horário aqui que vocês quiserem, façam os ponteirozinhos, tá? Bem bonitinho. E é isso, pessoal. Essa é a nossa atividade de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me mandam lá no WhatsApp, né? Vocês já sabem. So, bye bye. See you in the next class.